na região do extremo oeste da Rússia e dessa vez nós temos um prejuízo ocasionado contra a Rússia de pelo menos 200 milhões de dólares, isto em queima de combustível. E o ambiente ali em chamas está no Oblast, no caso a província de Rostov, que é ao sul de Belgorod, ao sul da região de Kursk, onde houve uma empreitada militar da Ucrânia já há alguns dias, conforme nós sabemos. É sobre a presença militar da Ucrânia no território da Rússia que nós iremos falar no vídeo de hoje. E, claro, também apontarmos que a Rússia tem avançado em regiões dentro do território da Ucrânia. No caso, a região de Donetsk já foi conquistada pela Rússia ainda em 2022, porém, nós temos a Rússia avançando mais ainda em direção ao norte, enfim, a fim, no caso, melhor dizendo, de dominar toda aquela província, não é? Lembrando que esta província é uma das mais importantes para a Rússia dentro do território da Ucrânia, porque é ali que se localiza boa parte da população russa que vive dentro do território da Ucrânia, né? E claro, se a Rússia, conforme eu tenho dito aqui com vocês, se a Rússia eventualmente fizer negociações, que aliás está fora de cogitação segundo a Rússia no atual momento, né, por conta da incursão militar em Kursk, né, nós temos que, se houver uma negociação por trocas de território, eu acho pouco provável que a Rússia, né, no atual contexto, claro, né, se fosse no atual cenário, a Rússia não abriria a mão da região de Donetsk, que aliás é uma região cujo conflito se estende desde 2014, porque após a guerra entre Rússia e Ucrânia, ali na região da Crimeia, nós tivemos uma enorme guerra civil em 2014, 15, 16, ou seja, vários anos ali de conflitos no leste da Ucrânia, enfim. Se você chegou até aqui, eu vou pedir a você que compartilhe o nosso conteúdo, curtam o nosso vídeo e, claro, você que quer aprofundar o seu conhecimento em geopolítica, venha para a nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Um ambiente focado em debates de geopolítica, a fim de aprofundar o conhecimento, contextualizarmos, termos noção da história da Rússia, a importância da geopolítica para este país, a dissolução da União Soviética, bem como aulas ao vivo e também grupo de informações diárias sobre tudo que ocorre na política internacional. Vem estudar com a gente. Pessoal, então eu vou projetar aqui com vocês a imagem, vocês não sei se viram, circulando por aí, justamente do depósito petrolífero pegando fogo no território de Rostov. Rostov, inclusive, ficou conhecida aí ao longo da guerra por conta do levante feito por Prigozhin. É desta região do sul, do território da Rússia, que nós tivemos ali, como nós podemos dizer, né, a incursão militar por parte do Prigozhin, enfim, contra o governo de Vladimir Putin ainda no ano passado, né? Então vou projetar aqui para que nós observemos. Vejam só. Então nós vamos visualizar o posto de combustível, no caso, né, uma enorme região com uma gigantesca quantidade de combustível pegando fogo. Observemos. Ёбаный в рот, текайте, блядь! Ебать! Там будут жертвы, ебать, там... Ебать! Нахуй и мы текаем, блядь! Ёбаный в рот! Валим нахуй отсюда! Хули вы снимаете? Поехали! Ебать! Блядь! Нихуя, это походу до бензина дошло, блядь! Ебать! Блядь, пацаны! Ёбаный в рот, текайте, блядь! E então nós assistimos o depósito de combustíveis pegando fogo. Ao longo dessa apresentação aqui eu vou mostrar algumas imagens feitas aéreas da região que mostram o estrago ocasionado na localidade ali de Rostov. Certamente o prejuízo para a Rússia é considerável. Vale destacar e lembrar que a Rússia é um país cuja economia depende bastante da exploração de recursos naturais, em especial o petróleo e também o gás. Lembrando que inclusive a Gazprom, a mais importante empresa produtora, prospectora, distribuidora de petróleo e gás da Rússia, faz parte ali do que nós chamamos de
uma das novas, não é uma das novas 7 irmãs. Porque no passado nós tínhamos as 7 irmãs que envolviam 7 grandes empresas, basicamente europeias e americanas, no que se refere à produção e exploração e transporte de petróleo no mundo, não é? Inclusive a OPEP foi fundada na década de 60 para se opor justamente à geopolítica do petróleo exercida por essas grandes empresas petrolíferas de capital americano ou, claro, não é europeu, a exemplo da Gulf ou mesmo da British Petroleum, enfim, a Shell, Texaco, Mobil, enfim, são 7 no todo. Hoje a Gazprom faz parte aí das grandes empresas petrolíferas do mundo, lembrando que a Rússia tem enormes reservas de petróleo, a maior reserva de gás do mundo, claro, e perfaz ali, inclusive junto com a OPEP, aquele grupo seleto de países que basicamente determina a política do petróleo no mundo, a tal da OPEP+, né? OPEP Plus, OPEP+, não mais, né? E então vejamos aí justamente a região de Rostov. Nós vemos lá no horizonte 2 tanques de combustíveis pegando fogo, conforme vemos uma foto bastante marcante, né? E temos aqui uma fotografia aérea que mostra justamente os tanques de combustíveis numa planta de exploração de petróleo e gás no território de Rostov, conforme vamos observar, e aqui o atual cenário. Então nós temos uma destruição considerável desse campo de combustíveis, no caso dessa planta, certamente importante para a exploração de petróleo no território da Rússia. Muito se falou que esta região não seja aquela que fornece eventualmente gás para a economia russa e a sua guerra, enfim. Não sei, mas o fato é menos energia disponível para a Rússia no âmbito da guerra, enfim, e sem contar o prejuízo, né, um prejuízo bastante considerável. Observando aí no mapa, o mundo no mapa, a característica que temos aqui específica no nosso canal do YouTube. Aliás, eu vou reiterar, deixa o like, para ajudar o nosso trabalho aqui na internet. Vejam vocês. Temos ali os limites fronteiriços entre Rússia e Ucrânia, só para nós fazermos uma recapitulação. Conforme sabemos, a incursão militar da Ucrânia, se deu aqui nesta região de Kursk, território russo. Inclusive, nós tivemos uma série de atentados, de ataques por parte da Ucrânia contra Briansk, contra Oriel, ok? Contra a região de Voronezh, aqui mais para o interior do território russo, tudo ataques com drones, e claro, aqui na região ao sul também, bem como por fim nesta localidade de Rostov, que aqui se encontra. Se nós observarmos bem aí no mapa, Rostov se localiza justamente ali no território ao sul. A região Oblast, de Rostov é banhada ali pelo mar de Azov. Inclusive a incursão militar da Rússia se deu por esta região. Aumentando o mapa aí para você observar de maneira muito mais detalhada. Aqui nós temos a região de Rostov, conhecida inclusive como região Don Rostov, justamente por conta do nome do rio que temos ali, o rio Rostov e tal. E é nesta região aqui, Donetsk, que estou circulando agora, que a Rússia domina os territórios, nesta região de Donetsk, além de Luhansk e tal, O que a Rússia tem afirmado, e a gente visualiza também nas atualizações cartográficas, é o avanço da Rússia em direção ao norte aqui do território de Rostov. Lembrando que a Rússia domina territórios na Ucrânia desde Kherson, Mariupol, no caso Zaporizhia, toda esta região aqui, que eu estou destacando agora na cor vermelha para vocês, tá bom? E por sua vez, a Ucrânia domina uma porção territorial aqui, pequena ainda, em comparação à grande extensão territorial geográfica que a Rússia domina dentro do território da Ucrânia, Alguns até disseram aí que a Rússia e a Ucrânia estão fazendo aquele esquema lá oriental, Yangyun, que é o preto e o branco, não sei como o nome daquele trem, Enfim, então nós temos o atual cenário da guerra, tá certo? Vamos tentar observar, recapitular o que aconteceu desde a entrada em Kursk, Nós temos a Rússia avançando nesta região de Donetsk, conforme nós mencionamos, e claro, a Ucrânia avançando pouco a pouco ainda na região de Kursk, ok? Inclusive o governo da Ucrânia falando em determinação nesta região aí de uma zona de exclusão, no caso ali de uma zona desmilitarizada, enfim, no caso o objetivo seria fazer uma espécie de
tampão, né, justamente para proteger o território da Ucrânia, enfim, contra a Rússia e assim por diante, ok? Então este é o cenário, avançando aqui o território da Ucrânia, a região ali de Kursk se localiza a leste de Sami, conforme nós já mencionamos aqui algumas vezes, tá? Vamos aqui avançando. Observando aí o mapa da Rússia, gigante, né, uma profundidade geográfica enorme, aqui a Ucrânia, né, o território de Rostov se localiza nesta região aqui, ó, que eu estou achurando ao sul na cor vermelha, conforme nós podemos observar, tá? Observando ainda na sequência, nós tivemos a incursão em Kursk, conforme nós sabemos. Depois nós tivemos ali ataques feitos com drones na região de Briansk, que fica aqui ao norte, e também na região de Oriel, ok? Bem como de esta região mais ao sul aqui importante, que é Belgorod, que determinou inclusive primeiro o governo local determinou uma urgência nesta localidade e agora a própria Rússia determina que a região de Belgorod está em alerta total justamente pela possibilidade, conforme nós observamos aqui já algumas vezes, da possibilidade da infiltração militar da Ucrânia na direção do sul e eventualmente conquistando, quem sabe, aí esta região de Belgorod. Por mais que não tenha feito ainda uma incursão terrestre, não é, com o que se chama de boots on the ground, com as tropas no solo, nós temos sim ataques feitos com drones por parte da Ucrânia nesta região de Belgorod, enfim, e a região mais ao sul aqui, ó, Rostov, conforme estava dizendo para vocês. Esta região aqui, ó, Rostov, onde nós vimos o campo de petróleo pegando fogo ali, o campo de combustíveis, não só petróleo, mas também petróleo e gás, né? Aqui ao norte nós temos Luhansk, Donetsk, a região Zaporizhzhia, ao sul nós temos a região costeira litorânea de Mariupol, não é? E por fim aqui o território importante, o território de Kherson, ok? Então, estas regiões da Ucrânia em disputa entre Rússia e também o território da Ucrânia, tudo bem? Conforme nós sabemos. Aí, voltando no mapa, né, só para visualizarmos esses territórios a partir do território da Ucrânia, aqui Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e também Kherson. Aliás, e a respeito de Mariupol, cidade aqui no sul, cidade portuária, junto ao Mar de Azov, o Mar de Azov aqui, né, gente? Nós temos um documentário que saiu recentemente, tratando, um documentário bastante pesado, né, em decorrência ali das vítimas civis que acabam sendo afetadas, infelizmente, no contexto da guerra, né, o documentário chamado 20 Dias em Mariupol, vocês chegaram a assistir, bastante, repito, né, pesado, que mostra uma face bem dura, bem crua, lamentável da guerra. Dê uma olhada, ok? É difícil ver até o final por conta ali, alguém vai falar que é fraqueza e tal, mas desculpa, né? A guerra tem uma face horrorosa. Quem vivencia no ambiente de guerra sabe do que a gente está comentando sobre esse aspecto, né? É muito fácil defender a guerra como a gente vê por aí na internet, mas no mundo real, não é? Essas pessoas às vezes sequer andam numa rua escura, né? Mas na internet elas ficam, porque vamos lá, tal. Enfim, vamos avançar aqui. Então, os mapas para entendermos o que ocorre no mundo, né? Aqui, por fim, nós tivemos também um ataque feito a uma base militar e campo aéreo na região de Lipetsk, ainda mais para o interior do território russo, nós falamos disso aí e tal. Agora, observando aqui, a marcha em direção ao território de Rostov, não é? Então, Rostov é esta localidade, mais ao sul, e é curioso nós fazermos aqui esta recapitulação, porque nós podemos ter uma clara noção de que há um arco de regiões sob ataque da Ucrânia dentro da Rússia, que se estende desde a região de Briansk, passando por Oriel, Lipetsk, esta região importante aqui, que é justamente a região mais fundamental agora para a Ucrânia, dentro da Rússia, que é justamente a região de Kursk, ataques em região a Belgorod, Voronezh e agora também ataques bem sucedidos, não é, com drones no território de Rostov, inclusive destruindo aí, conforme mencionamos, essa plataforma de combustíveis, causando enormes prejuízos para a Rússia e, claro, evidenciando uma certa vulnerabilidade russa nestas regiões,
em decorrência aí do uso de drones, certo? Inclusive o uso de drones sendo fundamental para a Ucrânia no âmbito da guerra, uma vez que a Ucrânia tem usado os drones para destruir de maneira bastante específica infraestrutura, como a gente assistiu nesses últimos dias, inclusive a utilização dos drones para a destruição de infraestrutura de ponte. Certamente a destruição de ponte na região de Kursk faz com que a Rússia tenha mais dificuldades eventualmente para reconquistar o território de Kursk, ok? Eu vou até fazer com vocês aqui agora uma análise do rio ali, rio chamado Rio Sems, né? Na região de Kursk, onde a gente visualiza que a Ucrânia dificulta muito a retomada eventualmente da Rússia, né? Naquela região. Então eu vou pegar um mapa e aumentar para vocês, não é? Conforme nós mexemos na escala do mapa, nós temos condições de ver mais detalhes, então a gente faz aí uma escala maior nesse próximo mapa que eu já vou projetar para vocês, tá bom? Observando aí o seguinte, vejam só, então ali nós temos a região de Kursk, perfeito? Novamente, né? Observando o mapa, todo esse arco de ofensiva ucraniana dentro do território da Rússia. Porque ao longo da guerra a gente assistiu bastante a Ucrânia fazendo alguns ataques com drones dentro do território da Rússia, ok? Isso é um fato, né? Só que desta vez nós observamos um ataque bastante bem sucedido, ao ponto de destruição de infraestrutura considerável. No caso aí, as pontes dentro do território de Kursk, né? E também agora a plataforma de combustíveis, enfim. Então a gente observa os drones trazendo algum sucesso e de modo até considerável por parte da Ucrânia dentro do território da Rússia. Enfim, acho que vocês visualizam aí um mapa maior, não é? Nesse mapa nós visualizamos justamente aquele grande K ali, que é justamente a região de Kursk. E ali nós temos o rio, conforme sabemos, né? Nós vimos muito falar aí sobre o rio e a destruição das pontes. Então o rio faz esse trajeto aqui, né? Então a gente visualiza que o rio atravessa justamente o meio do território de Kursk e eventualmente nós temos pontes neste rio, que eu vou destacá-lo aqui na cor, deixa eu pensar aqui, preta, né, para que fique bem claro. Foram 3 pontes destruídas neste rio, perfeito? O que certamente com uma incursão russa nesta direção aí, a fim de resgatar soldados nesta localidade, que está aquém do rio, né? Pensando do ponto de vista da Ucrânia, estas localidades que estão aquém do rio, ou seja, na porção mais a oeste, então a gente tem a Ucrânia destruindo as pontes, e nisso que a Ucrânia destrói tais pontes, ela dificulta o acesso russo a esta localidade, perfeito? E evidentemente aqui o rio, os russos que estão nesta posição aqui, onde eu represento esse X, ficam mais difíceis, não é? Para que eles sejam evacuados para o interior da Rússia, ou mais ainda, né? Para que eles sejam, para que chegue suprimento aqui da longa linha, logística aí da Rússia para abastecer esta região e fazer a contra-ofensiva contra, não é? A Ucrânia, enfim, tudo bem? Então, é bastante estratégica a postura da Ucrânia dentro do território de Kursk, que, conforme nós estamos observando, pode mudar todo o cenário da guerra. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, óbvio, divulgue o conteúdo. E você que quer discutir esses assuntos em profundidade, entender tudo que ocorre no cenário internacional, repito, conheça a plataforma nossa de estudos Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. E conforme eu sempre falo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.